O ambiente de UTI, assim como o da aviação, não tolera erros humanos. O Fast Hug é uma das ferramentas utilizadas para se diminuir a possibilidade desses erros. Nesta aula, não iremos falar propriamente sobre ele. Se você quiser ir direto ao ponto, vá para a aula 2. Esta aula 1 se divide em 3 partes. Primeiro, o porquê. Iremos contextualizar e explicar os motivos que fizeram surgir essa ferramenta. Segundo, sobre quem. Você não pode trabalhar em uma UTI sem saber quem é o criador do Fast Hug. Praticamente o Cristiano Ronaldo da medicina intensiva. E por fim, para quê? Você vai descobrir como se chama o médico que não faz o Fast Hug e quais locais do planeta onde ele é dispensável. Todas essas informações vão tornar a sua vivência da UTI mais agradável e bem mais divertida. Primeiro, vamos fazer uma analogia com duas coisas que eu amo, UTI e viagens. Você saberia dizer quantas semelhanças existem entre um viajante prestes a conhecer um lugar novo e um médico dentro de uma UTI? Existem pelo menos 3. Tanto na UTI como durante uma viagem, quanto mais detalhes você conhecer, mais interessante fica. Vou te mostrar, segue o fio. Vamos supor que você vai viajar para conhecer a Grécia. Os gregos antigos diziam que a simetria muscular era algo divino, dos deuses, assim como também os grandes feitos físicos, como correr mais rápido, nadar mais rápido, saltar mais longe. Por esse motivo, a competição de fisiculturismo se chama Mister Olímpia, como também o auge das competições dos esportes são chamados Jogos Olímpicos. Esse nome Olimpo se refere justamente ao local onde moravam os deuses pela mitologia grega, e de onde eles observavam nós humanos. Assim, Mister Olímpia e Jogos Olímpicos estão fazendo alusão de que os competidores estariam se apresentando para os deuses sentados no Monte Olimpo. Nesta imagem, há uma representação habitual dos 12 principais deuses. Zeus e Hera, que eram um casal. Aí tem os 2 mensageiros, Íris e Hermes. E da direita para a esquerda tem Ares, deus da guerra, Dionísio, Apolo, Afrodite, Hefesto e, por fim, Poseidon. No meio deles existem 3 deusas, que nunca se casaram nem tiveram filhos, e por isso são chamadas de deusas virgens. Primeiro é Hestia, que não está representada nessa imagem, né? Que era a deusa do lar e da hospitalidade. Depois, Artemis, que era a deusa da caça. E, por fim, Atena ou Minerva, que é a deusa da sabedoria e da estratégia militar. E para que eu preciso saber disso? Eu vou te contar em 1 minuto. Ao visitar a Grécia, o seu voo vai pousar provavelmente na capital Atenas. Agora, você já sabe o motivo do nome da cidade, uma homenagem à deusa da sabedoria. E outra curiosidade aleatória, a coruja se tornou o animal símbolo da inteligência. Mas você sabia que ela não é mais inteligente do que as outras aves? Se tornou um símbolo da inteligência apenas porque é o animal associado à deusa Atena. Era comum na Grécia Antiga criar cidades fortificadas no alto de morros, para facilitar a sua própria defesa. Eram chamadas acrópolis. Os termos gregos acro, que significa alto, como em acrobata, acrofobia, que é o medo de altura, né? E polis, que significa cidade, como política, polícia, né? Então, nesta imagem, temos a acrópole da cidade de Rhodes. Nessa imagem, a acrópole da cidade de Argos. E nesta, lá em cima, a acrópole da cidade de Corinto. Já essa imagem representa como era a acrópole da capital do país, Atenas. E aqui, como ela está nos dias de hoje. Ainda é, sem dúvida, o local mais instagramável de toda a cidade, provavelmente de todo o país. Ela ganhou tanta fama que quando se fala em Acrópole, geralmente está se referindo à Acrópole de Atenas.
Até o monte onde foi construída tinha nome, Secrócia, mas com o passar do tempo o termo Acrópole passou a englobar tudo, monte e templo. Na Acrópole existem alguns monumentos importantes. O principal deles é o Paternon, dentro do qual existia uma estátua de 12 metros de ouro e marfim da deusa Atena. Paternon também significa aposento das virgens. E como você já sabe, a deusa Atena era uma das 3 deusas virgens. Como eu falei, são muitos os detalhes e quanto mais se conhece, mais interessante fica. A Acrópole é sem dúvida um dos pontos turísticos mais desejados de todo o mundo. Praticamente todo viajante que se preza tem o desejo de bater uma fotinha por lá. A gente poderia citar muito mais detalhes, até ficar inclusive chato e cansativo. Vou falar alguns bem rápidos sobre o Paternon. Por exemplo, falar que foi construído em torno de 450 a.C., todo em mármore branco e no estilo clássico. Citar até suas dimensões. Sua parte externa dividida em 3 partes. O frontão, que é a parte triangular da entrada, que é decorada para gerar elegância e monumentalidade. A colunata, né? E o entablamento entre os dois. Na parte da frente são 8 colunas, na parte lateral 17 colunas. Falar até que ele já foi uma igreja bizantina, já foi até uma mesquita, que quase foi destruído após virar paiol de pólvora pelos turcos, citar suas várias relíquias roubadas e hoje expostas no Museu Britânico, e até que o que restava dele foi quase ao chão, com um dos terremotos mais graves de toda a história grega, né? Mas o mais legal é citar essa diferença interessante entre os tipos diferentes de colunas. Primeiro, a base. Né? Depois, o corpo da coluna ele tem um nome específico, se chama fuste. Note que a coluna do tipo dórica ela não tem base e que o corpo possui sulcos verticais profundos, né? São chamadas caneluras. E, por fim, a cabeça de cada coluna, que é chamada capitel. Note que o capitel da coluna dórica ele é bem simples. Né? Não tem base e ele tem apenas 2 partes, chamada uma parte mais arredondada, que é quino, e uma parte mais retangular, que seria ábaco. Né? Já o capitel da coluna jônica ele é inspirado em folhas de pergaminho. Já o capitel, que é um pouco mais recente, da coluna coríntia, ele é o mais detalhado. Né? Pode ver aqui um destaque, que ele é inspirado nessas folhas de acanto. Vamos aplicar o que você aprendeu. Olha o Paternon agora. Percebeu que seu olhar ficou melhor, mais apurado? Você agora percebe detalhes que antes passavam batido? Por exemplo, a coluna não tem base, o capitel é simples, do frontão só sobrou uma pequena parte. Se você estivesse frente a frente com o Paternon agora, arrisco até dizer que você iria comentar com a pessoa viajando com você. É uma coluna do tipo dórica. Fica ou não fica mais interessante? Acontece em viagens, acontece a mesma coisa dentro de uma UTI. Agora, que tipo de viajante é você? Aquele que só está preocupado em fazer o check, bater uma foto legal e já ir para a próxima atração do roteiro? Ou você é aquele viajante que estuda antes, planeja todos os detalhes e quando chega lá, fica admirando os detalhes do lugar? Em viagens, você pode ser qualquer um. Mas e dentro de uma UTI? Vimos que quanto mais detalhes você conhecer, mais interessante fica. E agora vamos ver que depois que você aprende esses detalhes, eles deixam de ser invisíveis. Essa seria a segunda analogia, tanto em viagens quanto na UTI, né? Existem alguns detalhes que até o médico não habituado ao ambiente de UTI vai claramente perceber, né? Você viu a hematúria franca? Vi, ele viu, nós vimos, todo mundo viu, né? Porque está na cara, né? Existem detalhes, porém, que podem passar despercebidos. Você reparou quantos graus estava a angulação da cabeceira da cama? Eita, não vi. Mas isso importa?
Você avaliou se o paciente estava sentindo algum tipo de dor? Eita, passou batido. Mas espera aí, como faço para avaliar a dor de um paciente entubado e que não fala? Você checou se a sedação do paciente não estava excessiva? Ele vai estar lá paradinho, sem incomodar ninguém. Talvez ele não precise daquela sedação toda. Em UTI, você tem que ser treinado a procurar ativamente e ir atrás. Senão, alguns detalhes vão passar despercebidos. Parece uma imagem de uma montanha e um lago. Porém, basta virar a imagem que surge a mãe e uma filha rezando. O ponto principal é, depois que você ensina a pessoa, ela não consegue mais não ver. Um caso real e bem curioso. Essa é a moeda oficial do país Seychelles, que foi tirada de circulação após um protesto da população revoltada com um fato inusitado. Nas palmeiras estava escrita a palavra sex. Antes passava batido, mas depois que você vê a primeira vez, fica impossível desver. E nesta imagem, tem algo escondido? Você viu o saxofonista? Depois que você vê, como eu falei, não tem como mais desver. É assim em viagens, é assim na UTI. Se você não for ensinado, muitos detalhes passarão despercebidos. Por outro lado, após ensinado, seus olhos mudam. Fica difícil não notar. Vimos que depois que você aprende os detalhes, eles deixam de ser invisíveis. Vamos para a terceira analogia, que é preciso um roteiro, um checklist, com uma lista do que não esquecer, tanto em UTI quanto em viagens. Pensando nisso, foi criado este acrônimo, Fast Hug, rápido abraço. A cada letra, um lembrete. Na verdade, é um roteiro, um checklist para você ir marcando e dificultar o "eita, passou batido". Só existe um tipo de médico que não consegue fazer esse checklist. Você sabe que médico é esse? Essa ferramenta não tem a intenção de ser lembrete sobre minúcias, sobre os mínimos detalhes, ou algo muito elaborado. Pelo contrário, na verdade, é um lembrete para o básico, para o mínimo. É um roteiro do básico e que, imperdoavelmente, não pode ser esquecido. Agora, a segunda parte da aula, o quem. Quem foi o bendito que criou este danado do Fast Hug? Isso importa? Sim. Depois que você descobrir a importância dele, você vai valorizar ainda mais a ferramenta. Não tem como estar em um ambiente de UTI e não conhecer o Cristiano Ronaldo da medicina intensiva. Ele é belga, da capital Bruxelas, e como a maioria dos belgas que passam a vida comendo chocolate, batata frita e cerveja, ele é super simpático, engraçado e divertido. Decore este nome, Jean-Louis Vincent, ou Jean-Louis Vincent. Hoje, com 76 anos e ainda bastante ativo como professor da cadeira de Medicina Intensiva da Universidade de Bruxelas e também como chefe do departamento de UTI do Hospital Erasme. Foi presidente das principais sociedades europeias e mundiais de medicina intensiva, de choque, de sepse. Ele é o editor-chefe da revista Critical Care. E nesse período, foi um dos responsáveis por torná-la a revista top 1 com maior relevância em medicina intensiva. Fora sua participação praticamente em todos os demais jornais relevantes da nossa área. Esse site, ele ranqueia os cientistas de todas as áreas do conhecimento. Eles utilizam dois parâmetros para isso. Primeiro é a quantidade de trabalhos publicados.
que seria a sua produtividade. Segundo parâmetro é a quantidade que esses seus trabalhos são citados por terceiros. É o seu impacto. Atualmente, Jeanzinho, ele é o 359º cientista, no geral, mais relevante do mundo. Porém, quando eu seleciono aqui uma categoria, a categoria de Intensive Care, que é a medicina intensiva, ele pula para o primeiro lugar. Então, está demonstrado aqui que, atualmente, ele é o nosso cientista mais bem ranqueado na área de medicina intensiva. Existe uma forma de medir essa relevância de cada pesquisador. Se chama índice H. Funciona mais ou menos assim. Você vai listar todos os seus trabalhos já publicados, vamos fazer aqui uma tabela fictícia, e você vai ranqueá-lo dos trabalhos que foram mais citados. Por exemplo, meu primeiro trabalho, vamos supor que foi citado 1 milhão de vezes por outros colegas. Né? Seu segundo trabalho mais citado foi citado 300 mil vezes. E assim você vai fazendo o ranqueamento, né? Até que você vai encontrar um ponto de corte. Que nesse caso aqui é o meu quarto trabalho, que foi publicado 4 vezes. Já o quinto só foi publicado menos do que 5 vezes. Então, o meu índice H seria 5. Mas basta que esse meu quinto trabalho seja citado mais uma vez para meu índice H pular de 4 para 5. Ou seja, nosso querido Jean, ele, ao ter um índice H de 226, né, significa que os 226 trabalhos dele mais citados já foram citados mais do que 226 vezes. Né? Até título de nobreza ele já ganhou. Hoje é o Barão Jean-Louis Vincent. Sabe o SOFA? Aquela outra ferramenta também para você avaliar os pacientes em UTI de forma horizontal. Adivinha quem criou? Pensando nisso, em junho de 2005, o Barão Jean-Louis Vincent publicou este trabalho que seria, como já falei, um roteiro do básico que precisa ser visto. Né? Dê a seu paciente um rápido abraço uma vez ao dia. Ou melhor, um rápido abraço pelo menos. Nesse at list, ele frisa que isso é o mínimo, o básico. Existem muito mais coisas que precisam ser vistas naquele paciente, mas essa lista do Fast Hug é o mínimo que não pode ser esquecido. E esse trabalho foi direcionado para quem? Foi direcionado para o estudante que está rodando em UTI, para o médico de plantão, para o médico diarista, para o médico assistente. São lembretes que não exigem nenhum recurso especial. Ou seja, qualquer UTI do planeta tem condições de aplicar. Das mais simples, com menos recurso, até as mais elaboradas. Né? E qual é o único médico que é incapaz de fazê-lo? O médico ruim, o mau médico, né? Porque se você não faz o mínimo, você é o quê? Né? Pensem nisso. Em um ambiente de UTI, é natural ficar perdido no início. Né? São muitos monitores, vários tubos, conexões, bips, várias equipes ao mesmo tempo, escalas, scores, índices, tem o estresse do trabalho, burnout, o estresse do tempo, cada segundo importa. São muitos detalhes. E você não pode evoluir um paciente de UTI como se estivesse em enfermaria de clínica médica ou de cirurgia. E existem detalhes inerentes a esse ambiente. E alguém precisa te mostrar essas peculiaridades. Se olhar vai mudar. Antes, detalhes invisíveis vão ficar evidentes. Fora que, basta um paciente grave para tornar seu plantão pesado. Mas ainda terão outros 9 pacientes para você examinar, evoluir, prescrever. E se tiver mais de um paciente grave? Né? Por isso que o UTI não é um ambiente para recém-formados. Exige uma metodologia bem estabelecida e gestão do seu tempo. Senão você vai ficar perdido e até desesperado. E vidas poderão estar sob risco. Então vamos a um resumo corujão. Quanto mais detalhes você conhecer, mais interessante fica, tanto em viagens quanto em UTI. Depois que você aprende os detalhes, eles deixam de ser invisíveis. Né?
é preciso um roteiro, um checklist, com a lista do que não esquecer. E só existe um médico que é incapaz de fazer essa ferramenta, né? O mau médico. Na próxima aula, iremos ver os detalhes de cada uma dessas letrinhas que compõem esse acrônimo tão conhecido no ambiente de UTI.